Graças a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Meu amado irmão, faça uso de sua Bíblia, abrindo no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 21 até o versículo de número 39. Lucas, capítulo de número 2, dos versículos 21 até o versículo de número 39. A passagem já se encontra no telão. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus, que diz assim: E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas de que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditável. E uma espada traspassará também a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Ainda em pé, meus amados irmãos. Senhor, que nós diminuamos, ó Deus, para que o Senhor cresça. Que a tua voz, ó Pai, possa ser ouvida nesta noite, ó Pai, na tua casa. Prepara, Deus, o solo dos nossos corações, de maneira, ó Pai, que a semente, ó Pai, da tua palavra que há de ser ministrada nessa noite, ela encontre, ó Pai, terreno fértil, e que ela possa crescer, ó Deus, que ela possa se multiplicar. Abra os nossos olhos espirituais, ó Deus. Abra os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, de maneira que estejamos sensíveis à tua voz. Não deixem que nada e nem ninguém, ó Pai, nos tire a atenção, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sua oração. Hoje nós estamos em culto de apresentação e reputo por
tratar da circuncisão e apresentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em Lucas 2:21 que quando se cumpriram os 8 dias de nascimento, eles levaram então Jesus Cristo ao templo para que ele fosse circuncidado. E após o período da circuncisão, a mulher, para sua purificação, ficava mais 33 dias sem poder ter contato com algumas pessoas e também com o templo. Então, após passados esses 33 dias, eles levam o Senhor Jesus para que ele fosse apresentado no templo. A circuncisão foi dada por Jesus, ou melhor, por Deus, para Abraão, e ele disse o seguinte: Abraão, a circuncisão será um sinal externo da aliança ou do pacto que eu tenho contigo. Será um sinal da aliança e do pacto que eu tenho para com o meu povo. E dessa maneira também, meus amados irmãos, nós podemos estender a fala de Deus para Abraão para dizer o seguinte: a apresentação de toda e qualquer criança é também um sinal do pacto que nós temos com o nosso Deus. José e Maria conduziram então seu filho até o templo, e ao chegarem no templo, a lei, mais precisamente no livro de Levítico, capítulo 12, ela diz que a família deveria levar um cordeiro e uma pomba para que eles pudessem fazer então a apresentação. Preste bem atenção: a família deveria levar um cordeiro e uma pomba. Mas, se porventura a família não tivesse condições financeiras de levar um cordeiro de um ano, conforme estipulava a lei então dizia o seguinte: para as famílias desprovidas de certos recursos, eles podem levar então 2 pombas. E o texto diz que aquela família levou 2 pombos. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus nasceu em um lar pobre. A família de Jesus financeiramente não tinha condições de cumprir com o que a lei mandava. Ela estava cumprindo sim com o que a lei mandava, mas eles não tinham condições financeiras de levar um cordeiro. Lá está a família de Jesus, uma família humilde, mas naturalmente temente a Deus, cumprindo com as suas obrigações descritas na lei. Mas a Bíblia também nos diz que quando o Senhor Jesus ele encontra o profeta João Batista, uma das primeiras palavras que João Batista diz a Jesus quando ele encontra com Jesus, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu queria te chamar a atenção para isso. Embora eles não tivessem condições de levar o cordeiro, o filho deles era o único e o verdadeiro cordeiro. Cordeiro esse que foi derramado por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, e não apenas vida, mas a Bíblia diz: vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. O profeta Ageu,
ele disse o seguinte: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E todo estudante de Bíblia, todo amante da palavra de Deus, sabe que o primeiro templo que foi feito por Salomão, ele era tão majestoso, ele era tão lindo, ele era tão imponente, que quando as pessoas, depois daquele templo ser destruído e ele ter sido reconstruído, as pessoas que liam sobre a grandeza daquele templo, eles olhavam para aquele templo e diziam: esse templo nunca será igual ao primeiro templo. Esse templo nunca terá as riquezas que o primeiro templo teve. Mas Ageu não estava falando de nenhuma beleza. Ele disse a glória. Sabe o que ele quer dizer? Ele disse o seguinte: no primeiro templo havia manifestações de Deus, mas no segundo templo, embora o templo não fosse tão bonito, o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, andaria dentro daquele templo e cumpriria a promessa. A glória da segunda casa, a presença do próprio Deus estava no templo. A profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira começa aqui. Jesus Cristo, bebê, criança, mas ele já está no templo. A glória de Deus está no templo. Glória a Deus. Aqui, meus amados irmãos, nós temos uma pessoa, talvez não muito conhecida dos cristãos, mas que nos deixa um ensinamento extremamente rico e profundo. Diz que havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O texto diz que ele era justo e temente, e por ser justo e temente, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Isso é lindo, meus amados irmãos, porque hoje você fala assim: mas todos nós temos o Espírito Santo. Mas preste bem atenção, Jesus ainda é menino. Lembre que a promessa do Espírito Santo, do Consolador, veio para Jesus depois que ele foi aos céus. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. O que eu quero dizer? Nós estamos num período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nesse período, o Espírito Santo de Deus ainda não estava disponível a todos como ele está hoje. Mas o texto diz que o Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão. Glória a Deus. E tanto estava que o Espírito Santo de Deus lhe apareceu e lhe fez uma promessa. Preste bem atenção na promessa que o Espírito Santo de Deus fez para Simeão. Ele disse o seguinte: você não irá morrer até que você veja Cristo. Meus amados irmãos, como é maravilhoso você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que coisa linda é você saber, como Paulo disse, que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. É você saber que as suas ações, os seus atos, os seus pensamentos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que você pode ter confiança de poder agir e saber: eu sou uma pessoa que age guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aquele homem, ele tinha isso. Ele tinha o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, a Bíblia
eu não nos dá detalhes, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduziu Simeão para ir ao templo. E o Espírito Santo de Deus me conduziu para ir ao templo. E justamente, ou seja, o Espírito Santo de Deus, maravilhoso como ele é, conduz Simeão para o templo. E quando ele chega no templo, quem ele vê? Maria, José e Jesus. Nós lemos um versículo que é como eu sempre digo, a Bíblia precisa ser meditada, a Bíblia precisa ser absorvida. E agora eu quero fazer uma pausa aqui para que você entenda uma coisa. Que privilégio Simeão teve. Você fala assim, ele viu Jesus, mas eu vou além. É lógico que ele viu Jesus, mas meu amado irmão, eu não me recordo de nenhuma outra passagem da Bíblia que diz o seguinte: alguém pegou Jesus no colo. Simeão segurou Jesus em seus braços. Você consegue imaginar isso? Simeão, aquele homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, aquele homem justo e temente, ele é conduzido pelo Espírito ao templo. Ele chega no templo e a profecia se cumpre, e ele encontra-se com Cristo com apenas dias de vida, mas ele segura Jesus Cristo nos seus braços. A profecia diz que ele não morreria sem ver Jesus, mas a Bíblia diz que aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente mais, acima do que nós pensamos ou imaginamos, a ele seja honra, glória e louvor para todos sempre. Ele não apenas viu, mas ele viu e segurou Jesus nos seus braços. E ele começa a profetizar e ele diz: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Preste bem atenção, ele fala: eu sei que o Senhor Jesus Cristo será manifesto a todos os povos, para alumiar as nações e para a glória do seu povo de Israel. E o texto diz que José e Maria, ao ouvir tudo aquilo, eles se maravilhavam. Mas ele também disse para Maria: eis que este teu filho, é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditável, uma espada traspassará também a tua própria alma. Eu não tenho tempo para tratar disso, meus amados irmãos. Nós temos tratado disso na quarta-feira. Mas você vai ver que a espada traspassou a alma de Maria em vários momentos. Mas o principal foi quando ela esteve aos pés da cruz e ela viu o seu filho crucificado. O texto também diz que ali estava uma outra mulher, uma profetisa, Ana. Ela já era avançada em idade. O texto diz que ela tinha 84 anos e não se afastava do templo. Ela provavelmente devia conhecer aquilo que o salmista Davi escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do cristão é estar na casa do seu Pai.
outro lugar. E olha como ela foi abençoada e agraciada por estar no templo. Ela também conhece ao Senhor Jesus Cristo. E diz que ela veio na mesma hora. Ou seja, que Jesus estava sendo apresentado. Ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela começou a falar. Eu fico imaginando, é ele. O que as profecias estavam falando era dele. Lembra do rei, o Messias, o Filho de Deus, quem Deus disse que viria para nos livrar. Ele está aqui. A nossa redenção já está em nosso meio. Ele está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção, meus amados irmãos? O que me chama a atenção é que a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus Cristo veio, a Bíblia diz o seguinte: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Simeão era judeu, naturalmente fazia parte da nação judaica, era um dos seus, ou seja, era um dos filhos de Deus. Mas não apenas isso, a Bíblia diz que sempre existe um remanescente. Quando as pessoas começam a desanimar, quando as pessoas começam a abandonar, quando as pessoas acham que não vai acontecer, mas a Bíblia diz o seguinte: eu sempre terei para mim um remanescente fiel. Na minha casa muitos podem sair e muitos podem abandonar, muitos podem deixar, mas eu sempre terei um povo fiel. Glória a Deus. Sempre haverá um remanescente fiel. Simeão era um deles. As pessoas não estavam esperando, mas ele fala: eu estou aqui porque eu estou esperando a consolação de Israel. O texto diz que Jesus foi apresentado no templo. O motivo pelo qual nós apresentamos os nossos filhos e nossas filhas é exatamente porque nós imitamos o comportamento de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi apresentado e certamente nos orienta para que nós também façamos o mesmo, ou seja, apresentamos os nossos filhos assim como Jesus foi apresentado. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, meus amados irmãos: Simeão tinha uma ambição, Simeão tinha um sonho, Simeão tinha uma expectativa. E qual era a expectativa dele? Eu quero ver o Senhor. Eu quero ver o Senhor. E ele viu. A Bíblia ela faz praticamente duas profecias acerca de Jesus. Ela disse que Jesus viria uma primeira vez, e a Bíblia diz que Jesus viria uma segunda vez. Quando Jesus veio pela primeira vez, as pessoas não o estavam esperando, mas quem estava esperando o viu. E o que eu quero dizer? A Bíblia diz e nos garante que o Senhor Jesus Cristo há de voltar uma segunda vez. E o que isso diz para mim e para você? Isso diz que eu e você devemos imitar o comportamento de Simeão e dizer: assim como Simeão viu ao Senhor, eu também espero ver. A minha expectativa, a minha ambição, o meu sonho é de poder ver o meu Senhor, o meu Jesus, o meu Salvador, vindo sobre as nuvens, com poder e glória, e poder chamar o meu nome, e poder chamar o seu nome.
E é por isso que todo verdadeiro cristão que já viu a Jesus, ele não teme a morte. Ele pode dizer como Simeão: eu posso morrer em paz. Mas por quê? Porque eu já vi o Senhor. Eu, com os meus olhos espirituais, já vi o Senhor. Mas não apenas isso. O apóstolo Paulo nos garante, meus amados irmãos, que nós enxergamos como um espelho. Mas ele diz: chegará o dia em que nós o veremos face a face. Eu não sei quanto a você, mas eu espero ansiosamente pelo dia em que eu verei o meu Senhor face a face. Não deve haver nada que seja mais forte, que nos domine, do que a vontade de ver e se encontrar com o nosso Senhor. Você consegue imaginar, meus amados irmãos, no dia em que você poderá dizer, assim como Simeão: os meus olhos viram o Rei? Eu não sei com relação a você, meu amado irmão, mas o meu coração arde. A Bíblia diz que até mesmo a natureza arde em expectativa de ser redimida. Eu também quero arder na expectativa de me encontrar com o meu Senhor. Jesus Cristo foi apresentado no templo, mas os templos em que se pregam Jesus é apresentado às pessoas a todos os momentos. Eu espero que você também possa ver a Deus, que você possa enxergar a Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente dizer, ó Deus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque assim como Simeão, ó Pai, esperava, ó Deus, ver ao Senhor, aqui também existe um povo ansioso por ver a Ti. Deus, nós estamos, ó Pai, cada vez mais com os nossos corações ardendo, ó Pai, na expectativa de poder te encontrar, ó Pai, e te ver. Que lindo, ó Pai, que maravilhoso, ó Pai, tu será aquele dia, ó Pai, em que o Senhor irá nos chamar. Aleluia! O Senhor não nos chamará, ó Pai, pelo nosso nome, porque a Bíblia diz que Ele nos chamará pelo nosso novo nome, como eu anseio isso, como eu anseio, ó Pai, em poder ver a Tua face, ó Deus, e que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, dizer, ó Pai, e esperar conforme que foi cantado nesse hino: a nossa esperança é a Sua vinda. A nossa esperança é a Sua vinda. E eu te agradeço, ó Pai, e oro, Pai, que se houver em nosso meio alguém, ó Pai, que não tenha visto a Ti, ó Pai, que o Senhor abra os seus olhos, e que eles possam